Nós vamos ter a Santa Ceia daqui a alguns minutos, e é inaceitável para um cristão tocar na Santa Ceia, desfrutar da Santa Ceia, de algo tão sagrado, se dentro dele, se dentro dela, se dentro de nós, me coloco também, se dentro de nós não está tão sagrado assim, não é um ambiente tão purificado assim, tão santo assim. O que tem consumido muitas pessoas, paulatinamente, de dentro para fora, é a mágoa, o ressentimento, o coração melindroso, ressentido, coração ferido, vingativo. E muitas pessoas, porque não têm ali uma intimidade com a palavra, e não querem ter, não conseguem compreender o quão grave é isso, o quão nocivo isso é para a alma, para a sua eternidade, para a sua vida com Deus. Sem falar que o mal-estar na alma por causa de uma mágoa, de um ressentimento, de um ódio, afeta inclusive a saúde. Isso é comprovado, você pode pesquisar isso, sobre isso que eu estou lhe falando. Afeta a saúde de uma pessoa. Eu me lembro há uns 12 anos atrás, quando eu fui fazer a visita a um rapaz, um senhor já, que estava muito doente na cama, trombose nas pernas, já subindo para o corpo. Fui falar com ele, um rapaz muito educado, me deu atenção, tal, até aquele momento. E no desenrolar da conversa, fui perguntando, falando com ele algumas coisas, e ele lá, desenrolando uma conversa agradável comigo, ele numa cama, eu me lembro, era uma cama de solteiro, no quarto onde eu estava falando com ele, a cama encostada na parede, ele estava ali, não podia ficar de pé, coloquei uma cadeira ao lado e conversando com ele. Orei por ele, falei, olha, falei da salvação para ele. E quando eu estava saindo do quarto, me despedi dele, estava saindo, quando eu fui sair do quarto, houve uma cobrança dentro de mim, que eu voltasse lá e perguntasse para ele se ele tinha mágoa. As pernas todas escuras por causa da trombose, inchadas, debilitado ali para ficar de pé, não conseguia fazer isso. Eu voltei, porque quando Deus fala com a gente não pode ser covarde, né? Eu voltei lá, amigo, olha, desculpa voltar aqui, deixa eu fazer uma pergunta antes de ir embora. Por acaso o senhor tem mágoa de alguém? Ele estava deitado assim, virado para cá, falando comigo. Quando eu falei isso, ele se virou para o outro lado assim, ele falou assim para mim, olha, eu agradeço a sua visita, você pode ir, que eu fico feliz com a sua visita, mas eu tenho mágoa, não quero perdoar e não vou perdoar, e vou levar comigo essa mágoa para o caixão junto comigo, porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o que algumas pessoas fizeram contra mim. Quer dizer, a pessoa está ali à beira da morte, definhando, mas preferindo se agarrar a algo tão nocivo que estava fazendo mal para ele. E assim são pessoas, a mágoa está corroendo, está fazendo mal, está prejudicando, mas elas agarradas àquele sentimento tão nocivo, tão mal, tão ruim, que afeta o físico, afeta o emocional e afeta principalmente o espiritual. Olha o que aconteceu aqui em 2 Samuel 13, no versículo 15, diz assim, aqui você sabe que uma moça, uma das filhas de Davi, chamada Tamar, ela foi abusada pelo seu irmão, chamado Aminon, e depois desse abuso sexual, cometido pelo irmão Aminon contra Tamar, olha o que aconteceu no versículo 15, diz assim, depois do ato, depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela, do que o amor não, era a paixão pelo corpo dela, pois maior era o ódio que sentiu por ela, do que o amor que a amara, ou seja, que tinha possuído ela. E disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te, ou seja, vai embora. Então ela disse, não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos, ou seja, depois de abusar da sua irmã, falou, olha, eu estou com nojo de você, sai fora daqui, vai embora, desapareça daqui.
depois de você fazer tudo isso comigo, você me escurraça, você me manda embora assim. Ele forçou, ele estuprou a própria irmã, sangue, né? Que situação, né? E o desfecho disso é isso daqui, ó. Diz mais, no versículo 16: então ela disse: não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: ponha fora a esta, olha como ele tratou a irmã dele, a esta, e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, uma roupa colorida, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar, a garota, a moça, tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia, ela rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando, chorando, desesperada, né? Então Absalão, que era o outro irmão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon com teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Ela estava já desesperada, tentando, né, expressar a tamanha dor que estava no coração dela. Falou: fica quieta, menina, fica quieta, é teu irmão. Ele tentou dar uma ajustada na situação, mas como ajustar uma situação assim? Como amenizar uma dor dessa? E ela, desesperada, rasgou as vestes, jogou cinza sobre a cabeça, clamou, chorou, porque a dor dela era muito grande. Talvez você na infância, na adolescência, na sua juventude, ou talvez até na fase adulta, passou por algo semelhante. Só você sabe a tristeza que é passar por isso. E Tamar, ela soube na pele essa dor, né? Aí seu irmão Absalão continua dizendo: não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi, o pai de todos eles, todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém Absalão não falou, olha a mágoa, o ódio já entrando no coração do outro irmão, ó. Não falou com Aminon, nem mal e nem bem, porque Absalão odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então aqui começaram 2 anos, o período aí de 2 anos, de muito ódio no coração de Absalão por causa da atitude do seu irmão contra a sua irmã. Veja que ele não falou nada, absolutamente nada, não tratou bem e não tratou mal também. Ele foi frio, calculista, ele agiu de uma maneira assim como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do seu coração o ódio estava cada vez mais latente, o desejo de vingança estava cada vez mais forte. Eles se trombavam lá, se encontravam lá pelo palácio, eles sentavam à mesa com o pai, eles jantavam, almoçavam juntos, e ele não tratava mal o seu irmão Aminon, mas dentro dele tinha algo que Davi não via, que Aminon não via, que a irmã abusada não via, que era o ódio que crescia dentro dele, o desejo incontrolável de vingança, porque ele tomou as dores da sua irmã de uma maneira impensada, de uma maneira infantil. E o detalhe aqui que no versículo 23 diz assim: e aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei, chamou todos os irmãos, e foi Absalão ao rei Davi e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, ou seja, falando dele mesmo, né? Eu tenho os meus tosqueadores, peço que o rei e os seus servos, o rei e os meus outros irmãos, venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados, que a gente não quer incomodar não, a gente não quer ser um peso para você lá não precisa disso não.
Aí diz mais, qual o versículo que paramos? 25. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Não vou não, ó Absalão, mas Deus te abençoe, tá? Vai lá, pode comemorar e tudo mais. Sabe que ele tinha lá os tosqueadores, estavam lá tosqueando as ovelhas, então tinha muito recurso, tinha muita lã. Então ele arquitetou de uma maneira maldosa uma festa, uma suposta festa, para chamar os seus irmãos. Depois de quantos anos mesmo, gente? 2 anos. Ele armou uma festa, uma festividade, um evento ali para comemorar aquela fartura de lã, né, que ele estava tendo naquele momento. E ele chamou todos os seus irmãos, maquiando a sua vingança, colocando um pano ali para parecer que tudo estava dentro da normalidade. Passaram-se 2 anos, parece que a poeira baixou, né? Viramos a página, vida que segue, minha irmã está viva, o outro irmão está aí vivendo a vida dele, todo mundo pensando que estava tudo ok, mas não estava ok. O rei falou: filho, eu não vou não, mas Deus te abençoe, pode ir, pode comemorar. Diz mais, então disse Absalão: quando não, deixa aí conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. Quer dizer, Absalão falou: olha, meu irmão vai vir aí. Quando ele estiver já embriagado, quando ele estiver muito alegre, já desorientado, estiver mais para lá do que para cá, eu dou ordem para vocês, meus soldados: pulem sobre ele e matem ele. Matem o meu irmão. E não me pergunte, porque sou eu que estou mandando. Vai lá e mata o meu irmão. Eu quero vê-lo morto. Atravessa ele com a espada e acabou. Tinham passado quantos anos mesmo? 2 anos. E o ódio no coração dele é como se tivesse acontecido ontem, né, num dia anterior. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Quer dizer, os outros irmãos, vendo a cena, ficaram apavorados e foram embora. Depois de 2 anos, então, foi concretizada a vingança de Absalão. Ou seja, o meu irmão que abusou da minha irmã, que foi injusto contra a minha irmã, que semeou essa tragédia na nossa família, pronto, o problema está eliminado. Aos olhos humanos, o problema estava resolvido. A mágoa foi vingada, né? A situação, a dívida foi paga, está tudo resolvido agora. Mas não. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês: a mágoa, o ódio, o pagar com a mesma moeda nunca trará paz para a pessoa. Nunca, absolutamente nunca, jamais, em tempo algum. Na cabeça de Absalão estava tudo ok, tudo resolvido, os pingos estavam nos is, vida que segue, viramos a página, está morto, o problema está morto junto com ele. Agora minha irmã vai ser feliz, eu também serei feliz, as coisas andarão agora como se nada tivesse acontecido. Mas não é assim que a banda toca. Por favor, vai lá no capítulo 18, 5 capítulos adiante, né? Você sabe que os efeitos da maldade, da mágoa, do rancor, se tem uma coisa que isso tem é paciência, né? Capítulo 18, no versículo 9. Aí você sabe que o ódio gerou dentro dele o interesse, ele se levantou contra Davi, quis tomar o trono de Davi, seu pai, enfim, o cara ficou endemoniado. É isso que a mágoa promove dentro do ser humano, né? E ele não conseguiu, e durante essa situação de ele tentar usurpar o trono do pai, aconteceu isso daqui. 2 Samuel 18, no versículo 9, diz assim: e Absalão, o que matara lá o seu irmão Aminon, Absalão, se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo,
dizer, numa mula, num animal, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então, nessa situação aqui, Absalão estava andando ali com o animal, com o seu mulo, passou debaixo ali de uma árvore, não sabemos, a Bíblia não é muito clara com respeito a isso, mas é bem provável que o seu cabelo ficou enroscado ali numa árvore, né? Sua cabeça ficou enroscada, o animal ele ficou pendurado ali, vivo, porém pendurado, sem conseguir descer daquela árvore. E aconteceu o seguinte, no versículo 10: o que vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? Você viu ele, por que você não matou ele logo? Tivesse matado ele. E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto? Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. O rei Davi sabia então que Absalão havia matado o seu irmão Aminon, e o rei falou: não venham tocar no meu filho. O meu filho que está morto, Aminon, errou, e o meu outro filho foi lá e matou, mas ninguém tem o direito de tocar, não toque em Absalão, deixa que nós vamos ajustar a vida dele depois. Deus ajusta as coisas com ele depois, mas não foi assim. E Joabe disse, melhor dizendo, no versículo 13: ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa alguma lhe esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão, e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Olha só o trágico fim de Absalão, aquele que estava com o coração, de que maneira mesmo? Magoado, rancoroso, vingativo, querendo vingança, e conseguiu a vingança com a sua própria mão. Mas olha o fim dele, olha o fim de Absalão. Uma mágoa sempre vai puxar outra coisa. Já dizia uma pessoa muito inteligente alguns anos atrás para mim, ele disse assim: o Eric, um inferno sempre vai puxar o outro. A mágoa que ele sentia pelo irmão levou ele à vingança, matou Aminon. Depois ele intentou roubar o trono do seu pai, ele tentou usurpar o trono, tentou enganar o povo, enfim, o cara ficou endemoniado, perturbado. E olha o fim da vida dele, andando lá a cavalo, ficou preso, pendurado. O soldado foi lá, feriu ele, não contente, os outros 10 pegaram lá, foram lá, feriram ele e mataram ele. Passaram-se 2 anos da vingança dele ser concretizada. Mas olha o fim dele. De hoje para o próximo domingo será a semana do perdão. Talvez você está aqui e você precisa perdoar alguém, independente do que se alguém fez contra você. Olhe bem para mim que eu vou lhe falar: você não tem direito de guardar mágoa de ninguém. Imagine se Jesus fosse guardar mágoa de tudo que nós fizemos contra ele até os dias de hoje. Imagine como que seria. Eu não tenho direito de guardar mágoa de ninguém. Nós não temos esse direito. E Jesus nos ensina. E se tem uma coisa que Deus não perdoa, que não há perdão, é a mágoa. Como assim, pastor? Não há perdão para mágoa? Não há perdão para mágoa. Porque se eu não perdoo, você acabou de orar comigo, Pai Nosso, agora há pouco. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado. Ele ensinou claramente: para que eu receba perdão, eu preciso perdoar. E sem perdão não há salvação. Não há salvação. Se eu não perdoo, a Bíblia diz que se eu odeio o meu irmão, estou cometendo o pecado de assassinato, de homicídio. De homicídio. Olha só que bagunça que foi feita aqui por causa de uma mágoa.
e uma mágoa silenciosa, que é a pior de todas elas. 2 anos se passaram, e Absalão ali no silêncio, só arquitetando: eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar. E na hora certa se vingou, mas olha só o fim da vida dele: pendurado, morto, transpassado, ferido, bagunçou o reino do pai, 2 filhos mortos, uma abusada, uma traumatizada, tudo por causa dessa maldita mágoa. Talvez você não tenha mágoa de absolutamente ninguém, mas você precisa pedir perdão a alguém. Talvez alguém tenha mágoa contra você. Talvez você precisa se retratar com o Todo-Poderoso, algo que você fez ou tem feito contra Ele. Essa semana será a semana para aqueles que precisam perdoar e para aqueles que precisam de perdão também. A mágoa só leva a pessoa ao abismo. E Jesus está escolhendo esta manhã, penso eu, creio eu, com todas as minhas forças, que Ele escolhe esta manhã de domingo, para que você saia daqui em paz. A mágoa nada mais é do que você preparar uma jaula. Você pega a pessoa que você tem mágoa, você coloca dentro da jaula, e você pega uma chave, você entra ali dentro com ela, você tranca aquela jaula, você pega a chave e joga bem longe. Você tem que conviver com aquela pessoa todos os dias. Assim é a mágoa: mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa de padrasto, mágoa de ex-patrão, de ex-marido, de ex-esposa, de ex-namorado, mágoa de irmão de sangue, de sangue, de sangue. Fui fazer um velório uma vez, a mãe disse assim: pastor, além da dor que eu tenho de perder o meu marido, os meus filhos, tenho 2 filhos, eles não podem se encontrar aqui, eles não se falam, eles se odeiam. Eles se odeiam. Eles já falaram para mim: que hora que o outro vai vir? Vai vir tal hora, então eu vou em outra hora para ver o corpo do pai. E quando eu estava lá, um deles estava no canto e a mãe chorando. Além da dor de perder meu marido, eu não posso ver os meus 2 filhos juntos, porque eles se odeiam por causa de dinheiro da família, por causa disso daqui. 2 irmãos que foram gerados no mesmo ventre, na mesma barriga, cresceram juntos e com ódio no coração do outro. Fique de pé no seu lugar, por favor. 2 anos se passaram, e a mágoa silenciosa. Talvez você dorme na cama com uma pessoa que você tem mágoa dele. Talvez você trabalha do lado de uma pessoa, na mesma mesa, no mesmo ambiente, no mesmo escritório. Ninguém sabe, mas tem lá uma mágoa alojada lá dentro. Ninguém sabe. É hora de jogar isso na lata do lixo. Na lata do lixo. A mágoa silenciosa, a mágoa que grita, a mágoa que é clara para todo mundo ver. Não interessa, se há uma mágoa aí, não aceite sair daqui com ela. Esse câncer espiritual precisa ser tirado do coração de muitas pessoas hoje. Não saia daqui com ela. Não saia. Não saia, não saia daqui. Se você ainda crê que Deus usa o pastor na igreja para falar com você, para falar com a igreja, tome esse conselho da parte de Deus para você: não saia daqui com o coração magoado. Para o amor da sua alma, por amor à sua alma, não saia daqui assim.